Olá, eu me chamo Francisco e tenho 52 anos e sou do Ceará. Nasci e me criei em um sertãozinho que chamamos de Queimados. Aqui é pequeno e todo mundo se conhece. Temos uma pracinha, uma escola, uma igreja e embora tenha tudo isso aqui, eu sempre preferi ir nos municípios vizinhos, pois a animação lá é maior e tem mais gente para conhecer. E foi em uma dessas idas que eu vi a coisa mais feia da minha vida. O ano era 1997 e estava em época de São João. Lembro que nesse dia meu pai fez até uma grande fogueira de frente em casa e tava aquela animação, mas mesmo assim eu queria sair, não queria ficar em casa. Foi então que o Antônio, meu amigo, disse que ia ter um chitão na cidade vizinha. Então ele falou: "Bora, Francisco, a gente vai no último ônibus e volta a pé pela estrada de carroçável. Não tem perigo não." Como a gente era acostumado a fazer aquilo, eu aceitei na hora, pois eu não queria ficar em casa, eu queria sair para curtir. Quando chegou a noite, eu me arrumei e a gente foi pegar o último ônibus, que passava às 8 horas da noite. E lembro que naquela noite a lua brilhava bastante no céu. Ia dar certinho pra gente voltar pela estrada de carroçável, já que com a luz da lua ia clarear o caminho. E não demorou pro ônibus chegar. Assim que ele chegou, a gente foi pro Chitão. E chegando lá, já tava aquela animação, cheio de gente bonita e muita comida típica. Canjica, bolo de milho, pamonha, muito mais. Nós curtimos bastante aquela noite, dançamos, conhecemos algumas garotas e mal sabíamos que íamos dar de cara com aquela coisa. O Chitão foi terminar lá para as 12h30 e ainda tentamos pegar carona, mas ninguém deu carona pra gente. E fomos sozinhos por aquela estrada de carroçável e estávamos naquela resenha, jogando conversa fora. Íamos rindo e falando das moças que vimos naquela noite, quando de repente começamos a escutar algo como urros, que pareciam ser um cachorro raivoso. Eu então falei para Antônio: "Tá ouvindo isso?" Ele então respondeu: "Deve ser coisa da nossa cabeça. Continua andando." Eu queria acreditar naquilo, mas aquilo estava muito alto e parecia muito real. Foi quando de repente vi uma coisa preta no meio da estrada. Devia estar a uns 100 metros da gente. Eu então falei: "Antônio, tá vendo aquilo?" O Antônio então olhou para aquilo e falou: "Ei, eu já te vi, viu? Se tu vier roubar a gente, eu vou te dar um tiro." Aquilo parecia estar de costa pra gente. Se virou e começou a olhar pra gente. Então ficou de quatro e começou a correr atrás da gente. E com um desespero, eu e o Antônio começamos a correr também, gritando por socorro. E pro nosso azar, a gente tropeçou e caiu dentro de uma vala. Foi o tempo que o bicho chegou bem perto da gente. E quando aquele bicho ia atacar, ouvimos 2 tiros. Depois daquele tiro, eu escutei um urro muito alto. E nas pressas, aquele bicho saiu correndo. Foi quando vi um homem de pé do outro lado da vala, com um 38 na mão. O homem então falou: "Levanta os dois e vem pra cá, porque aquela coisa pode voltar." A gente, muito assustado, se levantou e ficamos do lado do homem. E depois disso, ouvimos outro urro bem longe. O homem então trocou as 2 balas e falou:
Bora andando, aproveitar que ele já tá bem longe. E fomos nós três andando. O homem então foi e perguntou: o que vocês estão fazendo essas horas no meio do nada? Eu, ainda aflito com tudo aquilo, expliquei. A gente foi no Chitão e, como não tinha mais ônibus e ninguém deu carona pra gente, a gente preferiu vir a pé mesmo. Foi quando a gente se deu de frente com aquela coisa. E o que era aquilo que correu atrás da gente? O homem então falou: aquele bicho era o lobisomem e tava com 1 hora que eu tava atrás dele. Eu tava ali pescando no açude quando eu vi aquele bicho comendo meus peixes. E na mesma hora eu corri atrás dele. Foi quando escutei a gritaria de vocês e me dei de cara com o bicho. Dei os 2 tiros e ele fugiu. Vocês deram sorte de eu estar armado, pois é raro eu sair armado de casa. Quando ouvi o que aquele homem falou, me deu foi mais medo, pois eu achava que era uma raposa ou onça, e fiquei olhando de um lado para o outro, para ver se o bicho voltava para atacar a gente, mas ele não voltou. O pescador veio com a gente até perto de casa e depois tomou o rumo da casa dele. O Antônio também. Tenho que admitir que aquele homem foi muito corajoso de ir atrás daquele lobisomem, pois o bicho era alto e parecia ser mais forte que 2 homens. Ainda bem que ele estava por perto para nos salvar. E até hoje eu nunca mais me encontrei com nenhuma coisa estranha por essas estradas. Até hoje, sempre que chega São João, eu lembro dessa história e sempre conto para quem quer ouvir.